o mínimo necessário que tu precisa para mudar para o campo? A primeira coisa que vem na mente das pessoas é a terra, que elas têm que ter uma terra para poder mudar para o campo. Mas na verdade a mudança para o campo não começa com a terra, começa com informação. 2 blocos de informações muito importantes. O primeiro é sobre o que você quer fazer no campo e o segundo é sobre o campo. Então tu tem que ter claro o que tu queres fazer. Mesmo que tu nunca tenha morado no campo, não entenda nada do campo, não importa, mas tu deve ter uma ideia, uma imagem do que tu gostaria de fazer no campo. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, se tu quer plantar, se tu quer criar um espaço para fazer um centro holístico, se tu quer fazer simplesmente uma área de lazer, o que realmente tu gostaria de fazer? Esse é o primeiro passo. E a tua vocação, o que tu sabe e o que tu gostaria de fazer. O segundo bloco. Informações sobre a natureza, sobre o clima, sobre o terreno. O terreno tem uma série de aspectos que a gente precisa olhar e a gente só vai achar o lugar certo se fizer esse primeiro passo de saber o que é que quer fazer. Porque para a gente viver no campo, nós temos que combinar as nossas vontades com a vocação de um terreno. A gente tem que ver se o terreno vai ter capacidade de atender as necessidades da forma como a gente quer viver. Então você pode querer produzir alimento, um determinado tipo de alimento, você pode querer criar animais, ou pode querer as duas coisas. Você pode querer criar um lugar para eventos que você aluga uma sala para ter aula, para ter evento, para ter casamentos, um lugar que você alugue cabanas, um lugar para você simplesmente ter um pouco de paz e se divertir com a família em meio à natureza. Sem saber isso, você não tem como saber qual é o terreno que combina com esse seu projeto. Só que não dá para olhar o terreno sem informação. A gente precisa aprender a ler a paisagem, ver quais são as dificuldades e quais são as oportunidades de uma terra. E aí é que entra todo um conhecimento sobre viver no campo. Esse planejamento para te chegar nesse ponto que a Tati está colocando, aí tu precisa da informação para isso. Porque às vezes o que acontece? A pessoa vai para a praia fim de semana, adora ir para a praia fim de semana, e aí resolve ir morar na praia. Aí quando ela mora na praia, ela está o ano inteiro ali, mudou completamente a relação dela com a praia, porque aí tem momentos que a praia vai estar lotada e tu não quer tanta gente, porque tu é morador agora, tu não é um visitante, e muda completamente tudo. Então tem que entender isso. O que é você fazer uma visita esporádica a um lugar e o que é tu morar no lugar, né? Então por isso que a gente fala isso. Eu preciso fazer essa leitura ampla da cultura do lugar, do clima, do ambiente, para ver se eu vou me adaptar a isso. E aí tu vai ver assim, eu gosto de montanha, eu gosto de lugar baixo, eu quero a praia, eu quero lugar seco, eu quero lugar úmido, eu gosto de floresta, ou seja, que tipo de ambiente tu gosta. Isso é importante, porque o país é grande, tem 6 biomas diferentes, tu tem que saber bem em que lugares tu quer ir. E aí depois a cultura desse lugar e que tipo de coisa tu pode fazer nesse lugar, né? E aí então tu vai vendo que cada vez que tu vai tendo mais informação sobre a situação, vai ficando mais claro o que tu pode fazer a partir do que tu queres fazer. Como a Tati falou, como é que eu junto o meu querer com a vocação do terreno? Que terreno é esse e onde é que ele fica? Mudar para o campo é um casamento com a terra. Você vai viver naquele lugar, passar o seu tempo ali, então precisa ser o lugar que tem a ver com o que você quer fazer e um lugar que tem o clima que você gosta. A gente acompanhou muitas pessoas e famílias que descobriram que compraram a terra errada por causa do clima. Acharam frio demais, outras foram para lugares que acharam quente demais e isso frustrou totalmente o projeto. Elas recomeçaram do zero, venderam a terra, mudaram para outro lugar, mas aí com informação conseguiram achar a terra que tinha a ver com a forma como elas gostam de viver e com o projeto que elas queriam desenvolver nesse lugar. Mas e a terra? Na verdade, muitas vezes não é a melhor ideia você comprar uma terra. Às vezes a pessoa acha que ir para o campo depende de muito dinheiro. Aí a pessoa tem muito dinheiro, compra uma área enorme e depois ela vê que fica difícil de atender uma área daquele tamanho ou que ela não tem informação suficiente para aquilo que ela estava querendo fazer. Já acompanhamos várias pessoas também que passaram por essa situação. Então a informação é mais importante que tudo, até porque não necessariamente tu precisa comprar uma terra. Quanto mais informação tu tiver, menos tu vai errar. Uma das coisas necessárias para você mudar para o campo é você experimentar diferentes lugares. Você pode achar um excelente negócio ter cabanas de aluguel, mas aí na prática você pode não gostar de atender pessoas todo final de semana ou durante toda a semana e tá sempre trabalhando quando tá todo mundo descansando. Então é importante experimentar, visitar lugares, entender a rotina de alguém que faz esse tipo de trabalho para ver se realmente vale a pena investir.
É por isso que não começa com a compra da terra, mas sim com informação e com experimentação. Aí tu vai ver que tu vai poder partir ou para um arrendamento, ou para uma compra de uma terra, ou tu pode ser parceiro, pode ser sócio de alguém que tem já uma propriedade. E mais os comodatos também, ou seja, às vezes a pessoa tem uma terra, não quer arrendar, não quer vender, não quer botar funcionário, ele monta um sistema de comodato, onde você cuida do patrimônio, faz um contrato e a pessoa permite que tu trabalhe lá, que tu fique usufruindo da terra desde que cuide do patrimônio. Isso também existe no campo, é diferente na cidade. Na cidade não tem esse tipo de contrato. Então tu vê que no campo também abre variáveis que são bastante interessantes, né? O arrendamento é uma opção excelente, onde você pode mudar rápido para o campo, sem dispor de mais recursos do que você já tem, o que você está usando hoje para viver na cidade. Você pode simplesmente aplicar num imóvel rural e começar essa experimentação. Isso já é viver no campo e vai trazer muita satisfação. E você pode, com essa experiência e ganhando informação, comprar uma terra depois, a terra mais acertada e construir as coisas da melhor maneira. Quando ocorre o oposto e as pessoas têm o dinheiro para comprar, já compram a terra, mas não têm informação, existe também muita frustração e muito planejamento rural mal feito. O lugar de colocar a casa, os plantios, o tamanho da casa, a dimensão do terreno, tudo isso sai errado quando a gente não tem informação. E aí tem que ver água, se tem água, se não tem água, quanto de água tem, porque é diferente do consumo na cidade. Então são vários elementos que tu tem que analisar, o acesso, com chuva, sem chuva, tudo isso tem que avaliar. E é interessante observar que no momento que tu arrenda, como a Tati estava falando, uma área, o que acontece? Tu tem a possibilidade de viver um tempo num lugar e de repente não gostar daquele lugar e poder ter uma experiência então para partir para um outro lugar com muito mais segurança, uma terra que vai ser tua depois. Esse foi o meu caso. Eu comecei como arrendatário até virar proprietário. Por isso que o primeiro ponto é informação. Informação organizada é recurso e esse é o primeiro recurso que tu precisa ter para fazer essa transição da cidade para o campo. E informação você encontra aqui. Nós somos pioneiros na organização das informações para você fazer a transição da cidade para o campo e tudo isso a partir de uma longa experiência e de um longo trabalho de campo. E um método já usado e aplicado em vários alunos que nós estamos trabalhando há décadas com isso. Então acompanhe a gente e boa transição da cidade para o campo.